Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 3 de setembro. O ministro Gilmar Mendes mantém prisão preventiva de DJ Ives, acusado de violência doméstica e ameaça à mulher. Para o relator, a medida está devidamente fundamentada e tem como objetivo evitar a repetição de condutas criminosas e a prática de crimes mais graves contra a vítima. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O Supremo tem maioria para determinar a reabertura do prazo para isenção de taxa do Enem. CPI da pandemia. Ministro Gilmar Mendes suspende quebra dos sigilos telefônico e telemático da produtora Brasil Paralelo. Justiça Federal nega pedido da defesa de ex-presidente e mantém ação sobre Instituto Lula em Brasília. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ives, para revogar prisão preventiva decretada em julho. Ele é acusado de violência doméstica e ameaça à esposa. O ministro entendeu que o habeas corpus não poderia tramitar no Supremo, já que um pedido anterior apresentado ao Superior Tribunal de Justiça ainda não teve o mérito julgado. Gilmar Mendes também destacou que o decreto prisional está devidamente fundamentado e que a gravidade da conduta é evidenciada pelos depoimentos, exame de corpo de delito e imagens amplamente divulgadas pela mídia sobre o caso. Assim, a prisão visou coibir a reiteração de condutas criminosas e a prática de crimes mais graves contra a vítima. Em sua decisão, o ministro destacou que a questão envolve um problema mais psicossocial do que jurídico, pois o direito fica encarregado apenas de punir o fato já ocorrido. Segundo Gilmar Mendes, é urgente a necessidade de enfrentamento e tratamento do problema para que a solução não resida apenas na correção do que já foi praticado, mas na proteção integral à mulher, a fim de que ela tenha certeza de que jamais será agredida. O plenário virtual do Supremo tem maioria formada para determinar a isenção da taxa do Enem em 2021 para quem faltou às provas do exame no ano passado. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, convocou a sessão extraordinária por causa da proximidade das provas, que estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. Até agora, a maioria dos ministros do Supremo seguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli, para determinar a reabertura do prazo para pedidos de isenção da taxa de inscrições do Enem 2021. Dessa vez, sem que os candidatos que faltaram na prova do ano passado precisem justificar o motivo da ausência, para ter direito à gratuidade do exame. A taxa de inscrição do Enem custa R$ 85. Alunos de baixa renda, de escola pública ou com bolsa integral em escola particular têm direito à isenção. Mas, pelas regras atuais, se eles faltam ao exame, precisam justificar a ausência para não perder o direito a uma nova isenção no ano seguinte. O INEP, responsável pelo Enem, só aceita a justificativa dentro de alguns critérios, como emergência médica e morte na família. Partidos políticos e entidades estudantis questionam as regras do Ministério da Educação para a prova deste ano, devido ao impacto da pandemia. Para eles, no Enem do ano passado, milhares de estudantes não fizeram a prova com medo de contágio do novo coronavírus. No julgamento no plenário virtual, o relator, ministro Dias Toffoli, destacou que, nesse quadro, não se justifica exigir que os candidatos de baixa renda, que optaram por não comparecer à prova, por temor ou insegurança quanto ao nível de exposição da própria saúde ou de outrem, ou por qualquer outro motivo relacionado ao contexto de anormalidade em que aplicadas as provas do Enem, comprovem o motivo da sua ausência por se tratar de circunstâncias que não comportam qualquer tipo de comprovação documental. Também no plenário virtual, a maioria dos ministros do STF já votou para derrubar o decreto que excluía de concursos públicos a adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência. O decreto questionado, além de desobrigar os editais de concursos públicos federais a estipularem as adaptações necessárias aos candidatos com deficiência na realização de provas físicas, também permitiu que todos os candidatos fossem avaliados pelos mesmos critérios. Essa norma foi publicada em outubro de 2018.
um mês depois de o governo ter garantido às pessoas com deficiência um percentual das vagas oferecidas em concursos públicos e processos seletivos da Administração Pública Federal. O PSB alega no Supremo que essa mudança esvazia uma das garantias mais relevantes conquistadas pelos cidadãos com deficiência nos últimos anos, que é a reserva mínima de 5% das vagas de cargos federais, prevista no decreto que foi modificado. O partido também argumenta que essa nova redação afrontou o princípio da igualdade de oportunidades nos concursos e representa um retrocesso em relação à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo incorporado à Constituição. Em março, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator da ação, suspendeu a norma em decisão liminar. O caso foi, então, para julgamento no plenário virtual da Corte. Em seu voto, o ministro Barroso afirmou que é inconstitucional a interpretação que submeta de forma genérica candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função. Os ministros ainda podem votar até o fim da noite de hoje, mas já a maioria para derrubar o decreto. E começou hoje o julgamento no plenário virtual para decidir se transexuais e travestis com identificação com o gênero feminino vão poder optar por cumprir pena em presídio feminino ou masculino. Quem traz os detalhes desse caso é a consultora jurídica Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. E começa hoje, dia 3 de setembro, mais uma semana de julgamentos no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Dentre os vários julgamentos pautados, a ADPF 527 da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros e questiona decisões judiciais que reputam contraditórias na aplicação de uma resolução conjunta estabelecida entre a Presidência da República e o Conselho de Combate à Discriminação número 1 de 2014. Segundo a associação, essas decisões judiciais, ao que reputam contraditórias, acabariam por frustrar o direito dessas pessoas a um tratamento adequado junto ao sistema carcerário brasileiro. E isso violaria diversos direitos constitucionais, além do princípio da dignidade da pessoa humana, da vedação da tortura e ao tratamento desumano ou degradante até o direito à saúde. Em março de 2021, o ministro Luiz Roberto Barroso reajustou uma liminar que havia sido concedida em 2019 para determinar que as pessoas transgêneros e travestis com identidade de gênero feminino possam optar por qual estabelecimento prisional, feminino ou masculino, pretendem cumprir a pena. Em sendo o masculino, deve ser reservada uma área especial para o cumprimento dessa pena para garantir a essas pessoas a segurança. O ministro lembrou que tanto normas de direito internacional como o direito constitucional brasileiro estabelecem o dever do Estado em zelar pela não discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero e estabelece ainda o dever de promover adotar providências necessárias para assegurar não só a integridade física, como também psíquica dessas pessoas LGBTI e que encontram-se encarceradas. O ministro lembrou também, no seu voto, que sobre essa matéria tem havido uma evolução muito grande no tratamento destinado a ela pelo Poder Executivo. E isso se dá justamente em razão de um diálogo institucional estabelecido entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário e associações representativas de interesses de grupos vulneráveis. E com esses argumentos, o ministro propôs que o referendo da medida cautelar fosse convertido em julgamento de mérito para julgar procedente essa ação, confirmar a liminar e possibilitar essa opção para o cumprimento da pena em relação a essas pessoas transgêneros ou travestis com identidade de gênero feminino, para que elas possam optar pelo cumprimento da pena em estabelecimentos prisionais femininos ou masculinos, em sendo masculino, com uma área reservada para garantir a eles a segurança. Os julgamentos no plenário virtual, que começa hoje, dia 3 de setembro, vai até o dia 13 de setembro. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça.
E o plenário do Supremo vai realizar sessão virtual extraordinária na próxima quarta-feira para julgar pedido que tenta barrar a votação do novo Código Eleitoral. Para grupos de parlamentares, existem irregularidades na tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados. A sessão foi convocada pelo presidente do STF, Luiz Fux, atendendo à solicitação do ministro Dias Toffoli, relator do processo. E no próximo bloco, o ministro Gilmar Mendes restringe quebra de sigilos bancário e fiscal da produtora Brasil Paralelo. Voltamos em instantes. A Constituição brasileira representa a vontade do povo. É um texto extremamente claro e cuidadoso com relação aos direitos fundamentais do cidadão. Esse texto deve ser respeitado em todas as instâncias. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, decidiu não analisar o pedido feito por integrantes da CPI da pandemia que queriam a condução coercitiva do advogado Marconi Faria. O suposto lobista não apareceu para depor nessa quinta-feira. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia afirmou que o pedido de condução coercitiva foi inapropriado porque foi feito horas antes do horário marcado para Marconi Faria depor. Também afirmou que seriam inadequados os pedidos de retenção do passaporte por 30 dias e da proibição de deslocamento da cidade onde mora sem autorização da CPI, porque Marconi foi convocado na condição de testemunha. O advogado é apontado como lobista da Precisa Medicamentos, empresa que atuou como intermediária no contrato da vacina indiana Covaxin e também em outros negócios investigados pela CPI, envolvendo o Ministério da Saúde. Ainda sobre a CPI da Covid, o ministro Gilmar Mendes restringiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da produtora Brasil Paralelo ao período da pandemia. Na mesma decisão liminar, o ministro suspendeu a quebra dos sigilos telefônico e telemático da empresa até o julgamento definitivo do mandado de segurança pelo colegiado. Para o relator, o requerimento aprovado na comissão abrange não só conversas telefônicas, mas registros de conexão, dados de acesso e conteúdo de comunicações privadas que estão claramente sobre o direito fundamental à privacidade e à proteção de dados pessoais. Na decisão, o ministro determinou ainda que os dados obtidos pela CPI sejam mantidos sob a guarda do presidente da comissão, Omar Aziz, e compartilhados com o colegiado apenas em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração. A produtora Brasil Paralelo é investigada pela comissão por suposta disseminação de fake news durante a pandemia. E foi mantida na Justiça Federal em Brasília a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em processo sobre doações da Odebrecht ao Instituto Lula. A decisão foi da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite negou um pedido da defesa do ex-presidente para que o caso tramitasse na Justiça Federal em São Paulo. O magistrado destacou que o plenário do STF já havia fixado a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para analisar as ações contra Lula, sob o fundamento de que as tratativas dos supostos crimes decorreram de ações realizadas na época em que o petista exercia a chefia do Poder Executivo. O processo em questão é sobre supostas doações feitas pela Odebrecht ao Instituto Lula entre 2013 e 2014, de cerca de R$ 4 milhões. O ex-presidente e outras 4 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal por supostos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Operação Faroeste. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide que juiz de primeiro grau pode atuar como instrutor em ação contra desembargador. A Corte Especial do STJ negou o provimento aos agravos regimentais interpostos por investigados na Operação Faroeste, que apura suposto esquema de venda de decisões judiciais para permitir a grilagem de terras no oeste da Bahia. O colegiado definiu que não há ilegalidade na convocação de juiz de primeiro grau para atuar em ação penal contra réu que ocupa o cargo de desembargador. Entre os investigados da operação estão desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia, além de empresários e ex-assessores do Tribunal Baiano.
Nos agravos internos ou regimentais apresentados à Corte Especial, 2 desembargadores alegaram que o juiz instrutor convocado pelo ministro Og Fernandes, relator do caso, não teria competência para a prática de atos no local onde foram marcados os atos de instrução. Além disso, alegaram que juízes de primeiro grau não poderiam conduzir investigação no âmbito de ação penal contra magistrados de segundo grau. O ministro Og Fernandes destacou que a Lei 8.038 de 1990 e o regimento interno do STJ autorizam a convocação de juízes vitalícios de varas criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal para a realização do interrogatório e de outros atos de instrução na sede do tribunal ou no local onde o ato será produzido. No mesmo julgamento, o colegiado manteve decisão monocrática do relator, que indeferiu o pedido de interrogatório de co-réu colaborador antes da oitiva das testemunhas de defesa. Na sessão, a Corte Especial também manteve o afastamento do desembargador Gesivaldo Nascimento Brito do exercício de suas funções no TJ da Bahia. De acordo com o ministro Og Fernandes, o retorno do réu ao exercício do cargo de desembargador poderia gerar instabilidade e desassossego na composição e nos julgamentos do TJ. E ontem foi o último dia do webinar Mulheres na Política, do Distrito Federal à América Latina. O segundo e último dia do evento do grupo Mulheres do Brasil DF, em parceria com Elas no Poder, contou com um painel de debate sobre violência política de gênero e raça e um talk show com o tema Perspectivas para as Eleições 2022. Assim como no primeiro dia, entre as convidadas estiveram representantes internacionais, especialistas, parlamentares e lideranças de organizações que lutam pela igualdade de gênero. Quem acompanhou a transmissão ao vivo pôde interagir com perguntas para as convidadas. Todo o conteúdo dos painéis exibidos nos 2 dias de evento estão disponíveis no canal do Grupo Mulheres do Brasil no YouTube. O desembargador convocado, Olindo Menezes, integrante da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mandou arquivar 3 pedidos de salvo-conduto apresentados por um aposentado, uma corretora de imóveis e um bombeiro para que pudessem participar de manifestações no dia 7 de setembro, sem correrem o risco de prisão ou qualquer outro tipo de restrição ao direito de ir e vir. Os pedidos de habeas corpus preventivo foram formulados contra os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, do Paraná e do Distrito Federal. Ao indeferir os pedidos, Olindo Menezes destacou que os impetrantes não esclareceram quais atos normativos dos governadores impediriam a circulação e participação nas manifestações. Para Olindo Menezes, a participação deles nas anunciadas manifestações populares depende inteiramente da sua livre iniciativa e não é possível estabelecer relação entre a alegada ameaça ao seu direito de locomoção e as autoridades apontadas como coautoras. E no próximo bloco, na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do STF na era da República, você vai ver como foi a discussão em torno da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Não saia daí. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. A presunção de inocência é um direito fundamental previsto na Constituição. Com base nele, ninguém pode ser preso até que haja uma condenação transitada em julgado. Mas o momento em que essa condenação pode ser considerada para afastar a presunção de inocência já foi motivo de diferentes interpretações. No quadro sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, você vai ver como foi essa discussão no Supremo Tribunal Federal. A população carcerária do Brasil mais que dobra a cada década. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, já são pouco mais de 680 mil presos no país.
Hoje, o que vale no Brasil é o artigo 283 do Código de Processo Penal, que determina que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Ou seja, somente quando não cabe mais recurso e a decisão não pode ser alterada, a sentença pode começar a ser cumprida. Mas esse entendimento precisou ser consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Em novembro de 2019, o plenário do STF encerrou o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, as ADCs 43, 44 e 54, decidindo por 6 votos a 5 pela constitucionalidade do artigo. O relator, ministro Marco Aurélio, votou contra a chamada prisão após condenação em segunda instância. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão. Precipitar a execução da sanção importa antecipação de culpa por serem indissociáveis. A culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo crime. Que ordem natural é essa? Apurar para, selada a culpa, prender em verdadeira execução da pena. Na época, seguiram o mesmo entendimento a ministra Rosa Weber e os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal, cuja prática ele tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. Desde a Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal teve interpretações distintas sobre o início do cumprimento da pena. Nós podemos, desde a Constituição de 88 até hoje, dividir em 4 momentos a interpretação que o STF dava sobre quando ou até que momento vigorava a presunção de inocência e, como consequência disto, quando que uma pessoa poderia ser presa para começar a cumprir a pena. Em 2019, o plenário do STF decidiu ainda pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade em face da violação ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que diz que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o que consagra o princípio da presunção de inocência. Os cidadãos são inocentes, há essa presunção, né? E é o Estado, por meio dos órgãos incumbidos da persecução criminal, que devem provar a culpa do cidadão e devem convencer o juiz, o tribunal, de que realmente o cidadão é culpado. O órgão do judiciário deve tomar a sua decisão e essa decisão ela deve se tornar definitiva. Só então é afastada a presunção de inocência. Mesmo após o Supremo Tribunal Federal ter afastado o cumprimento da sentença após condenação em segunda instância, essa possibilidade é defendida por diferentes segmentos. Na Câmara Federal, deputados analisam uma proposta de mudança na Constituição para autorizar a antecipação da pena. Para o advogado Gustavo Badaró, a possibilidade de novas mudanças é preocupante. É importante para a segurança jurídica que o Supremo Tribunal Federal tenha uma palavra definitiva, estável, sobre essa matéria. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. E você confere imagens do prédio do Supremo Tribunal Federal, que recebeu uma iluminação especial em verde e amarelo para a Semana da Pátria. Para você, uma boa noite, um excelente final de semana.